Vai ficar tudo bem. Deus está cuidando de tudo. Na palavra do Senhor em Lucas 12, Deus fala para nós não ficarmos preocupados com as dificuldades, dessa vida, porque essas dificuldades não vão acrescentar nada em nossa vida, a não ser ansiedade. Toda preocupação que não vem de Deus gera falta de desconfiança de Deus, tira você do centro da vontade de Deus, porque demonstra que você não tem confiança em Deus, demonstra que você está ansioso, que você não entende como Deus, não entende e não confia e não entrega essa situação na mão de Deus. E entender até que tudo bem, mas confiar, nós precisamos confiar, porque a palavra de Deus, ela não mente. Deus fala que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, né? Aqui na palavra de Deus fala assim, ó, é, não se preocupe com a vida, o quanto o que comer, ou o corpo, quanto ao que vestir, porque a vida é muito mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Deus está dizendo, você amanheceu vivo e eu cuidei de você. Então, se você tem vida, você tem roupa para vestir, você tem saúde, você tem roupa para vestir. Se você acordou, você tem um alimento para comer. Quando você acorda, quer dizer que Deus te deu mais uma oportunidade. Então, não vai te faltar aquilo que você precisa. E assim, Deus sabe do que você precisa. Deus veste você, Deus alimenta você, Deus prospera a sua casa. Cada vez que você ora, que você pede a Deus, Ele sabe daquilo que você precisa, Ele ouve a sua oração e Ele vai fazendo tudo novo, tudo novo. Cada manhã, Deus vai fazendo aos poucos na sua vida. E às vezes você olha e fala, meu Deus, mas eu não estou vendo nada acontecendo na minha vida, nada está transformando. Mas porque o jeito que Deus faz não é o seu jeito, a forma que Deus trabalha não é a sua forma. Deus, Ele tem planos maiores para a sua vida. Quando Deus faz algo na nossa vida aqui na terra, primeiro Ele impacta os céus. Porque quando Deus faz em nós, Ele liga tudo que está na terra, está ligado no céu. E a gente vai sendo transformado. Porque Deus não faz nada isolado. Não adianta você viver de milagres e milagres. Deus quer que você viva em fé, sabendo quem Ele é na sua vida, sendo guiado pelo Espírito Santo, entendendo que mesmo na dificuldade, Ele não vai deixar faltar a comida, a roupa, o alimento, o dinheiro, a provisão, porque Ele já te deu a vida. E se Ele cuida da sua vida, se Ele te acorda toda manhã, por que Ele não vai te dar o que comer, o que vestir? É isso que Deus quer que você entenda. E é muito se falado sobre o dinheiro, que o dinheiro atrapalha as pessoas, que o dinheiro muitas vezes é uma maldição. Mas isso está no coração dos seres humanos. Os seres humanos, infelizmente, se apegam às coisas e idolatram, faz daquilo o seu Deus e dão glória para aquilo que não é para dar glória, porque o único que é digno de glória é o Senhor. Se você tem dinheiro, mas não tem saúde, meu irmão, não adianta nada. Tem gente que vive doente, gastando tudo que tem e nunca melhora, sempre está enfermo, porque o dinheiro, ele é muito bom, mas ele não é tudo. Ele te dá estratégia, o dinheiro te conecta com pessoas, o dinheiro faz você estar em lugares bonitos, em dar um suporte para sua família. Mas se você tiver com o coração somente no dinheiro, você não vai prosperar, porque a prosperidade de Deus ela é diferente. A prosperidade de Deus é algo que vem de dentro para fora. E Deus abençoe e prospera para que você transborde na vida de outra pessoa. Eu também quero ler uma palavra que fala assim, para a gente não ajuntar, dinheiro nessa terra, para a gente não acumular, porque a gente acumula para nós com medo de acabar, de faltar e não ajuda quem precisa, não ajuda o próximo. E a palavra de Deus fala assim, ó, no versículo 21, todo aquele que ajunta riqueza para si mesmo não é rico para com Deus. Isso Deus está falando não para você não juntar, não planejar em si. O que Deus está falando é sobre o egoísmo, é sobre você pensar que tudo vai acabar e que você precisa estar bem guardado, mas as pessoas que estão ao seu lado não têm importância.
Tudo que Deus dá na sua vida, Ele dá para você multiplicar na vida de pessoas que vão precisar. Deus, às vezes, vai te tornar rico para você abençoar outras vidas. Deus, às vezes, vai prosperar a sua casa para você prosperar outras vidas. Deus, às vezes, vai dar uma mesa farta para você dividir com aqueles que não têm. Porque entre nós sempre haverá os menos, os mais necessitados, os que mais precisam. E Deus usa a nossa vida para ser um instrumento de bênção, para ser um instrumento que alimenta. Deus poderia fazer cair do céu, Deus poderia fazer outra forma, mas Ele quer usar nossas vidas, Deus quer usar a nossa riqueza, Deus quer usar o nosso conhecimento. Então, tudo que você tem é para glorificar o nome de Deus que te deu a provisão. Muitas pessoas precisam da provisão que você tem na sua casa. Para você viver uma vida próspera, você precisa transbordar na vida dos mais necessitados. E é isso que essa palavra fala. Você acumula tanto conhecimento, você acumula tanto dinheiro, tanta profissão, tanto curso, tanto eu sei, eu sou, e você não transborda. A sua riqueza às vezes está em aconselhar pessoas, em dar mentoria, em ser uma pessoa que influencia, em não ter preguiça de dar o seu melhor naquilo que Deus te deu como um dom. Né? Tem gente que tem muita facilidade na comunicação e não tem coragem de ensinar, de falar, de ser uma pessoa que influencia vidas. Então, tem várias riquezas acumuladas dentro de você que Deus quer colocar para fora, para o reino dele, né? Então, nós precisamos nos atentar sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida, sobre aquilo que Ele fala na palavra dele, para a gente não guardar só para nós, mas para a gente andar em fé, possuir e distribuir, possuir e transbordar, porque nunca foi um erro ter dinheiro. Nunca foi um erro ter prosperidade financeira. O erro está no nosso coração, que se apega àquilo como um Deus. E se você não coloca Deus em primeiro lugar, meu irmão, dentro do seu coração, se você não entende que Ele que supre todas as suas necessidades, você jamais vai viver esse amor em Deus. Você jamais vai ter paz. Você jamais vai saber o que é um milagre da presença de Deus. Porque você precisa ser cheio primeiramente do amor, da paz e da graça do Senhor. Você precisa ser generoso. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Por um momento, todos nós já andamos afastados dos caminhos do Senhor. Por um momento, nós já passamos por dificuldades, mas nessas dificuldades, Deus se apresenta para nós para mostrar quem é Ele na nossa vida. E quando Deus abre a nossa visão, nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos deu, porque Ele não deu só para nós, Ele quer que nós sejamos um canal de bênção. Assim como Ele usa pessoas para falar com você, assim como Ele usa um devocional, uma palavra, seja um agente de bênção na vida das pessoas. Dê o seu melhor, se preocupe com as pessoas, abrace essas pessoas, ore por elas, se prepare para estar em lugares onde Deus quer que você esteja. Não se envergonhe se você acha que não sabe falar, se você não sabe se posicionar, não importa, porque o Espírito Santo vai sobressair na sua vida. Então é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É maior aquilo que Deus te deu do que aquilo que te falta. Muda a sua visão, a sua perspectiva, seja luz, né? Carregue a luz, a presença de Deus, para que outras pessoas vejam a luz em você e sigam você. E siga você nesse propósito no qual Deus te chamou. Porque quando nós nos escondemos, nós estamos deixando de viver o propósito do Senhor na nossa vida. Quando nós retemos o nosso dinheiro, quando nós retemos a nossa sabedoria, quando nós retemos o nosso conhecimento, o nosso propósito, vidas estão deixando de ser abençoadas por causa do nosso egoísmo. Nunca vai ser sobre você, meu irmão, nunca vai ser sobre o que você pode fazer. Sempre será sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Então, que essa palavra venha tocar o seu coração nesse dia, nessa semana, para que você seja uma bênção na vida das pessoas que ainda não conheceram Jesus. E se você ainda não conhece Jesus, toma posse dessa palavra, faça uma oração, entregue o seu caminho ao Senhor, busque em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, porque é assim que a palavra de Deus fala e promete na sua vida.